Para você que tem interesse em investir, nós vamos tratar vários temas aqui que podem te ajudar no dia a dia e na interpretação dessas possibilidades, os efeitos disso, o que fazer para mitigar riscos, todo esse universo que é muito vasto, né? Sobre a questão de investimento, sobre a questão de ser investidor, né? Eu devo investir em quê? Eu vou investir em startup, eu vou investir em mundo tradicional, eu vou para a bolsa, eu vou para outros afins que tem dentro desse universo. Como é que eu faço isso? De que forma que eu devo buscar esse entendimento primeiro para depois tomar a minha decisão? O que eu posso ter de positivo e negativo, né, em detrimento de tudo isso? Então nós vamos tratar vários temas aqui hoje, colocando esse universo aí da visão do investidor para com os investimentos possíveis, para que a gente possa colaborar com vocês. Muitas pessoas perguntam assim, quais são os principais requisitos para se tornar um investidor? Depende. Depende de quê? Bom, primeiramente, eu sou capitalizado? Eu estou com dinheiro, meu propósito é só dinheiro? Muito provavelmente. Se você tem isso e não tem experiência dentro do universo de business, de negócio, de interpretação, de análise desses negócios, o primeiro passo que eu sugiro é sempre você buscar um apoio em alguém. Seja um corretor, se a gente estiver falando do ambiente de mundo de negócios, né, de investimento em bolsa, seja um advisor, se eu quero procurar investir em empresas, né, para poder crescer. Então, depende de cada momento seu, da sua capacidade de investimento e do seu momento de maturidade para isso. Uma esteira que eu cito sempre, que te traz como investidor um papel mais profundo, mais dinâmico, se eu fui empregado, empreendedor e agora sou investidor. Quem está nessa esteira provavelmente passou por muitos desafios dos mais diversos âmbitos, né? Ali entendeu muito de pessoas, de processos, de negócios, de organizações e talvez ele tenha uma maturidade maior para nesse momento que está capitalizado tomar essa decisão. Bom, se eu tenho um recurso que vai, esse investimento, se ele der errado, ele vai mudar a minha vida. Eu vou ter um problema muito sério se eu não acertar. Opa, eu estou em outro patamar, eu estou em outra situação que não pode ser confundida, né, com quem tem um dinheiro que vai pegar uma parte dele e colocar em cada universo. Se eu não tenho experiência nenhuma profissional, mas através de família, de amigos, não sei, chegou em detrimento de mim um capital, e como que eu vou fazer esse capital girar e trazer para mim retorno? Se eu for smart, né, que hoje uma das formas de você investir é você ter um determinado conhecimento e entrar dentro de um propósito com outras pessoas para que esse conhecimento possa ser monetizado, possa crescer, possa trazer retornos, né? Então, cada momento que eu estiver, de momento de vida para com capital, entendimento, conhecimento, profundidade, eu posso ter uma relação de investimento proporcional a ela, né? E aqueles que eu não tiver, eu tenho que buscar pessoas capazes, né, experimentadas de mercado, principalmente que tem experiência, né, que vai me ajudar a mitigar os riscos, a entender, inclusive, meu próprio propósito, desenhar uma tese, entender o que eu quero. Eu vou te dar um exemplo prático. Chegou um investidor aqui no escritório, falou, cara, fiz um M&A, estou aqui com meus mais de 100 milhões no bolso e agora eu queria viver uma experiência que eu vivi pouco dentro da minha esteira de negócio, que é participar dos boards, que é ser conselheiro. Então eu quero pôr meu capital para crescer em empresas que estão dentro do ecossistema da Assis, mas eu quero fazer isso desde que eu esteja no board. Então, assim, é um perfil, né? Foi um negócio que me marcou muito, porque eu achei esse cara maduro demais. Falei, cara, poxa, já viveu, já pôs uma boa grana no bolso e agora ainda quer criar novas experiências, ou seja, ele quer pôr capital, mas ele quer estar vivenciando essas experiências juntamente, muito provavelmente para complementar áreas da vida dele que ainda nesse processo todo, né, que é já bastante profundo, ele ainda não experimentou. Então, assim, eu acho que essa determinação de entender o momento, entender os recursos e montar uma tese para isso, seja com pessoas de fora, seja dentro da sua própria entendimento, é fundamental para que esses investimentos possam já iniciar com um propósito aí de sucesso. Bem,
E aí, falamos, né, da diversidade que tem do mundo aí de investimentos. Poxa, Assis, mas eu tenho que investir em quê? É startup? É no mundo tradicional? É venture capital? É mercado financeiro? Para onde que eu tenho que ir? Bom, primeiramente, o ideal é que você tenha uma proporcionalidade de investimento dentro do seu capital. O que eu quero dizer com isso? O ideal seria estar uma parte no mundo imobiliário, estar uma parte no mundo de private, estar uma parte no mundo de venture, estar numa parte no mundo, entendeu? É eu segregar, né? Lá na roça, minha avó dizia o seguinte: você não colocar os ovos todos do mesmo embornar, né? Ou seja, se aqueles ovos caírem e tiver todos dentro de uma mesma sacola ali, dentro do mesmo ambiente que vai carregar, pode quebrar todos os ovos. Então, primeiramente eu não deveria pegar tudo que eu tenho e investir tudo, principalmente se for um mercado de muito risco, numa coisa só, não é porque as variáveis disso são grandes. Outra coisa, eu deveria estar buscando assim, o que eu quero? Eu quero ter rentabilidade mensal, eu tenho que buscar situações e processos, empresas que vão me dar isso. Não, eu quero equity, comprar agora, portanto, e vender lá na frente por um quanto muito maior. Eu quero ter experiência, né? Então eu quero entrar como investidor em smart, eu quero buscar pessoas para me assessorar, para que durante um tempo eu entenda todo esse universo, entenda tudo o que está acontecendo e possa a partir daí eu mesmo jogar esse game, né? Como é que eu vou me munir de informações, como é que eu vou acompanhar mercados, setores, como é que está o mercado externo, né, diante disso tudo, o que isso pode influenciar dentro das minhas opções. Então, gente, o primeiro cenário eu não deveria investir tudo que eu tenho numa coisa só, né? Entender como que eu posso partilhar isso, como que eu posso dividir isso em várias possibilidades para que eu plante de imediato, de médio e de longo prazo. Lembrando, né, gente, que a maioria dos investimentos sérios, né, que realmente vão dar resultados, eles estão ali de médio para longo prazo. Geralmente os resultados de muito curto prazo imediatistas são de mais riscos, né? Salvo se eu já invisto em empresas, por exemplo, que o meu objetivo é receber dividendos, né? E aí já tem empresas no mercado que têm esse propósito, e ali eu vou ter uma renda mensal. Então, em que investir, né? Vai depender do meu momento, da minha percepção. Mas o ideal é que eu possa pôr um pouquinho em cada esteira dessa. Agora, aonde eu vou dar o meu foco? Bom, se eu estou numa esteira de investimento para startup, né, existe um número mágico aí que eu não deveria investir mais de 10% do meu patrimônio só em startup, porque é de alto risco, geralmente demora um pouco mais, eu dependo de N variáveis aí para que isso se consolide. Então, assim, eu consigo estar no board, eu estar no board, eu vou contribuir, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de mútuo conversível, eu vou fazer isso através de um contrato de vesting. Como é que funciona isso? Então, entender tudo primeiro, para depois sair e se aventurar, é fundamental. Se eu estou no mundo mais tradicional, eu consigo interpretar os demonstrativos, eu consigo ter acesso aos mesmos, de empresas, por exemplo, que não está listada em bolsa, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar um advisor? Como é que eu vou saber se aquela informação é consistente? Né? Então, eu tenho que me munir de estrutura e capacidade para isso. Bom, agora, se eu tenho capital, eu tenho experiência e o meu negócio vai ser investimento, eu vou passar a ser um investidor profissional ali, no sentido de buscar isso como meio de vida, passa a ser meu negócio, eu tenho que montar equipe, eu tenho que montar expertises, né? Eu tenho que buscar pessoas no mercado que vão contribuir para cada uma e que vai fazer toda uma esteira de acompanhamento e de vivência disso tudo, que isso é muito pujante, né? Skin the game o tempo todo, para que eu possa criar nisso uma holding ou um fundo de participações que eu vou, de fato, aí partir para um negócio mais profissional e vou estar em total imersão, aquilo passa a ser, na verdade, a minha operação. Todo investimento deveria ter, né, junto consigo, uma tese, né? E como que eu faço para escolher essa tese certa? Ou até mesmo um passo antes. O que é uma tese? Uma tese é a história, né? É o que a gente chama de teaser aí de mercado, que é contando o que é o... Por exemplo, se eu tenho uma empresa que está no PowerPoint, que é só uma ideia, quais são os pilares para essa ideia poder fazer o growth, poder sarar a dor que ela está se propondo, crescer, como é que vai ser os pilares de organograma, de tecnologia, se for o caso, e tal, para que eu possa consolidar. Então, essa história tem que ser contada, tem que ser integralizada ao ponto que ela vai crescendo, tem que haver números, né, para que eu possa entender e entender a quantificação desses números, e eu tenho que ter uma determinada maldade, entendimento, profundidade, para poder analisar tudo isso, né? Onde eu possa fazer as minhas imersões
e entender esse universo. Bom, hoje você tem empresas de mercado que podem facilitar a sua vida isso, que elas fazem, na verdade, toda a composição, porém, elas vão ficar com uma parte, né, dos seus investimentos ali para poder te dar uma segurança a mais ou poder te proteger um pouco mais aí para isso. É isso que eu quero? Eu estou nesse momento? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou buscar essas empresas? Como é que eu vou saber a história delas, né, de capacidade, de profundidade, para que elas possam me assessorar? Né? Então, sim, o mercado hoje ele é muito vasto em possibilidades. Ele tem nuances aí diversas para cada perfil, para cada momento, para cada... tudo que possa acontecer em detrimento de cada situação que eu possa compor ali para essa finalidade. Então, essas teses, né, que tem de mercado, primeira coisa, eu tenho que entender, quem está fazendo essas teses tem experiência nisso? Já fez isso mais vezes? Qual que é a história dessa pessoa, o histórico dessa pessoa? Né? Então, eu brinco, tem uma frase, se a pessoa chegar perto de você e falar assim, eu sou o novo alguma coisa, o novo Bill Gates, o novo Elon Musk, tá, para por aí. Né? Assim, já começa a contar a história por aí, não. O que é o propósito, qual dor você vai curar, qual que é a sua experiência para isso, né? Fazer teste, por exemplo, dentro das métricas, né? O que é a premissa da métrica, porque eu vejo muita gente olhando para número e não olha para a premissa do número. Entender o seguinte, beleza, você está criando esse cenário, então vem cá, como é que eu faço para contratar pessoas, para sustentar esse crescimento? Aonde sua tecnologia está, em qual plataforma? Se eu não tenho experiência nisso, buscar uma pessoa que tem para poder me falar se isso tem fundamento ou não. Bom, você está levando em conta os aspectos de mercado, dificuldade de mão de obra para isso? Bom, tem pessoas que falam que vai crescer, que vai contratar um time, fala, quantas pessoas você tem no time? Eu tenho 3. Aí dessas 3, quanto está com você? Full, nenhuma. Então, qual que é a capacidade daquele momento se pegar um crescimento muito grande, dessas pessoas entregarem, ou delas ir para o mercado, ou elas às vezes estão recebendo muito menos do que o mercado. Então, eu tenho que ter toda uma análise da tese, né? E se você não tiver essa experiência, essa profundidade, sugiro buscar pessoas, né, com expertise de mercado que possam, de fato, trazer isso de forma consolidada para te dar esse apoio, para que essas teses possam ser, e isso vale para o mundo tradicional. Né? Eu vejo, às vezes, pessoas apresentando valuation, apresentando métricas de EBITDA, sem estar ali por dentro explicando como, né? Como que eu cheguei naquele número. Por exemplo, a empresa vai produzir 1.000 peças, ela tem capacidade para produzir 1.000 peças para chegar naquele faturamento? O custo dela daqui para frente é 40, mas historicamente é 40? Se historicamente for 80, como é que ele vai chegar a um custo de 40? Entendeu? Ter um poder crítico, né, ali sobre tudo aquilo para poder aprofundar, poder de fato tá trazendo uma visão mais prática e objetiva se a tese é quente ou se é ali gente só querendo mesmo pegar dinheiro para fazer dinheiro, perguntar, né, os acertos, o board, qual é a capacidade de gestão daquela empresa, se ela tem compliance e governança, se ela tem performance, né, do ponto de vista ético, se ela tem ESG na veia, esse monte de situações eu acho que é muito importante para validação de tese. Vamos imaginar um cenário, né, que eu já validei as teses e agora eu tenho 1 ou 2 ou 3, né, e como que eu posso entender se essa tese de fato vai gerar valor, vai ter potencial de mercado, né, como que eu faço isso? Primeiro, se é algo que está fora do meu core, está fora da minha habilidade, está fora da minha vivência, eu buscar especialistas. Né, buscar especialistas que vão, através de estudos, falar do mercado futuro, daquelas premissas que ali estão, falar comigo se os pontos, né, que eles estão falando de crescimento são pontos que estão dentro de um passado ou de uma probabilidade de futuro coerente, né, que não é algo muito extremo, né, é algo que esteja fora de qualquer realidade, né, e também como é que é o board dessa empresa para que, mesmo com todos esses potenciais, mesmo batendo, né, essas premissas, de executar e de fazer isso acontecer. Né? Porque às vezes as pessoas querem olhar só para um desses pontos, ou querem acreditar, através de uma história ou de uma referência, que aquilo pronto e acabou. Outra coisa que eu percebo muito no mercado é pessoas que vêm falando, se você não investir nisso agora, a janela fecha tal hora, você tem um mínimo de prazo para isso, tem outras pessoas querendo entrar. Cara, quando vem com esse discurso também, cuidado. Cuidado para você entender isso, porque para mim entender potencial, para mim, eu tenho um prazo, né? Não tem jeito de eu fazer uma due diligence em uma semana.
vai ser profunda, né? Outra coisa, eu vou partir para ver, eu posso fazer contratos em que, ó, tudo bem, nós estamos começando, mas o aporte de dinheiro vem pós-DUI, né? O aporte de dinheiro vai vir de formas fracionadas, né? De forma que se eu não coloque tudo, eu coloco uma parte, vejo você fazendo, aí depois, né, que a gente chama de tranche, né? As tranches vão acontecer mediante as suas entregas também. Colocar metas claras e objetivas. Então, assim, eu acho que não é só entender a capacidade que aquela empresa tem de crescimento, né, de gerar valor, mas muito mais do que isso. Depois disso feito, criar metodologias claras que isso possa fazer, e de preferência através de compliance. Quem executa não valida, para que esses números não tenham tendências, mesmo de boa fé, ou não tenham profundidade dentro daquele universo ali, daquele ecossistema, que as pessoas talvez não consigam responder a informação no formato e do jeito que ela precisa ser. Me conta aqui, né, se para você que quer entrar nesse mundo de investimento, de ser investidor, ficou alguma dúvida, para que a gente possa, né, criar temas e até mesmo te responder de forma específica o seu comentário. Para você que está chegando agora, assina o canal, ativa o sininho, nos siga nas demais redes sociais e continue aí que nós vamos ver no próximo vídeo.